Muito bom dia, pessoal. Começamos falando aí sobre Europa no dia de hoje. A Europa que vem subindo bem, né? Basicamente aí tem surtido efeito as questões relacionadas à parte bancária lá na Europa, afastando aí o medo do mercado, né? A gente vê algo acontecendo também nos Estados Unidos. Agora parece que é a vez do JP Morgan fazer uma proposta em cima do First Bank. Basicamente aí era um outro banco que estava com risco, né, de alguma possível quebra, então o medo do mercado acaba sendo mitigado aí por conta dessas medidas, né? Outra notificação bem positiva que a gente teve nos Estados Unidos é que lá eles têm o FDIC, que seria como o nosso fundo garantidor de crédito aqui no Brasil, né? Que ele garante em até 250 mil por instituição, por CPF. E lá eles estão propondo agora, isso tem que ser passado pelo Congresso e tudo mais, mas eles estão propondo tirar esse limite de 250 mil. Então, se você tem milhões investido em algum banco, você pode ficar tranquilo que esse valor vai ser coberto totalmente pelo fundo garantidor, tá? Isso é bem interessante porque o que os bancos querem evitar hoje é realmente uma corrida de saques aos bancos, né? Que esse que é o ponto mais perigoso, porque como os bancos eles têm essa questão que eles emprestam o seu dinheiro e reemprestam novamente, basicamente dinheiro é criado, né? Então não existe hoje todo o valor impresso do mundo em dinheiro que as pessoas teoricamente têm. Então é uma base de fé, né? Mas o ponto principal para que o sistema funcione é que realmente não haja essa corrida total aos bancos, porque basicamente eles não têm como transformar em liquidez todo o valor que eles teoricamente possuem em seus caixas, né? Então isso aí acabou afastando realmente o perigo, né, de uma corrida aos bancos e, enfim, afastou o temor do mercado e que possivelmente o sistema continue funcionando da mesma forma, tá? Então a gente vê a Europa subindo, a gente vê a Ásia e Pacífico subindo também, com exceção aí do Japão, que o Japão está o único no campo negativo de Ásia e Pacífico, né, caindo 1,42%. A gente vê os futuros dos Estados Unidos subindo, então Nasdaq e S&P subindo aí no tom de 0,8%. Então o mercado aí mais animado no dia de hoje. A gente também vê Brasil subindo na manhã de hoje, né? O mercado ontem aqui no Brasil ele deu uma caidinha, muito por conta de expectativas com a questão do arcabouço. O ministro da Fazenda aí disse que ia apresentar antes da reunião do Copom, né? A reunião do Copom vai ser amanhã. E acabou que ainda não temos uma noção desse texto, né? Então, ele entregou para o presidente, falou, ó, tá nas mãos do presidente agora, e ainda não foi vazado nenhum dado desse documento, né? O que me faz acreditar que talvez o texto seja bom demais, né? Porque não atende aí as questões mais políticas, né, da ala mais política, ou seja, o que o governo quer é realmente que não mexa nos gastos, né? Que eles querem realmente gastar mais, dizem isso de uma forma, tenta ser bonita, né? Dizendo, não pode barrar agora porque a gente precisa crescer, e para crescer a gente precisa gastar, né? Vamos ver aí como é que vai ser esse negócio. Então eu acredito realmente que a ala econômica tenha feito sim um bom texto, e que é por isso que ele não foi apresentado, tá? Basicamente por isso. E agora o novo prazo, por assim dizer, é que ele seja apresentado aí antes da viagem do presidente para a China, que vai ser no dia 24. Então tem aí mais 3 dias, né? Talvez por conta dessa demora, porque o texto foi entregue na semana passada, né? Eles já estejam aí mexendo em alguma coisa e provavelmente na semana que vem a gente já veja alguma alteração já com essas questões mais políticas de deixar o governo gastar um pouco mais, né? Vamos ver, mas por enquanto só especulações. O fato é que isso deixa o mercado um pouco preocupado e mais ansioso aí, né? Como é que vai vir esse texto? Porque o arcabouço fiscal é uma parte bem importante aí, principalmente quando a gente pensa no lado da economia, né? A gente precisa ter uma economia saudável, um fiscal saudável, para realmente as coisas andarem bem aí e dar mais confiança de que a inflação venha cair, taxa de juros cair. Mas, a princípio, o que a gente tem ainda para a próxima quarta-feira, manutenção da taxa de juros, e vamos ver se o Campos Neto vai falar alguma coisa no comunicado com relação a essa questão de taxa de juros e cortes lá para frente. Como não foi apresentado nada do arcabouço fiscal ainda, talvez a gente não veja nenhuma alteração nessa próxima ata aí do Copom.
No dia de hoje a gente tem um dólar DX mais fraco aí contra as principais moedas do mundo. Lembrando que essas questões bancárias de salvar bancos aí, dar linhas de crédito, acaba colocando mais dólares no mercado. Se você tem mais dólares no mercado, o volume que aumenta no caso, faz uma pressão de baixa na moeda, né, no mundo inteiro. Então a gente vê aí um dólar realmente mais fraco contra o mundo inteiro e um dólar mais estável contra países emergentes. Nas commodities, a gente tem no dia de hoje um minério de ferro caindo 2,22%, minério de ferro que vem numa sequência de quedas aí, né? Isso acaba prejudicando um pouco a Vale aqui na nossa bolsa. Hoje a gente tem um petróleo se recuperando um pouco das recentes quedas, né? Já chegando praticamente no patamar de 69 dólares o barril, subindo hoje 1,5%. As agrícolas ontem deram uma boa recuperada, né? Com exceção do trigo, que manteve a sua queda, mas no dia de hoje a gente vê as agrícolas todas em altas aí também, puxando aí principalmente o farelo de soja, que está subindo 0,91%. O café também subindo bem no dia de hoje, quase 2%. E, em termos de agenda, a gente tem uma agenda um pouquinho interessante para o dia de hoje. Basicamente, a gente vai ter às 11 horas da manhã vendas de casas usadas nos Estados Unidos, né? Esses dados são interessantes aí por conta da questão de inflação. Lembrando que amanhã a gente tem a super quarta novamente, que é a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E o mercado fica de olho, né, e muito apreensivo a esses dados. Provavelmente amanhã a gente veja um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos que não vai mexer tanto com o mercado. Acredito que a fala do Powell com relação a essa questão do auxílio aos bancos vai fazer muito mais peso do que a taxa em si, mas o fato é que amanhã é um dia muito importante aí para os mercados no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente ainda tem a questão de um discurso do Haddad num evento do BNDES, que vai acontecer, se eu não me engano, às 11h40 da manhã. Então vamos ficar aí atentos a esse discurso. A gente também tem alguma fala do presidente no dia de hoje, e é interessante também observar, porque ele pode falar alguma coisa sobre esse arcabouço, sobre o Banco Central também, enfim. Vamos monitorar a fala dele aí e ver como é que isso pode impactar o mercado.